No capítulo 342 de Black Clover, a gente acompanhou um pouco mais sobre o passado sombrio do Suki através de um flashback bem interessante narrado pela Ishika, em que ela contava como foi que o clã Yami foi totalmente dizimado pelo próprio irmão dela. E hoje a gente vai juntar algumas informações importantes que já foram reveladas ao longo do mangá que podem indicar que o Suki, na verdade, é o portador do Lucifugos. Pois é, gente, ao que tudo indica é isso mesmo. Então já deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo aí pra me ajudar e quem puder também colaborar através do coraçãozinho aqui embaixo do vídeo ou então apoiando o meu trabalho através do Pix, que é nandatavassi@gmail.com. Eu agradeço muito, que como eu já disse, eu tô precisando fazer umas melhorias aqui no canal, né, pra melhorar a qualidade dos vídeos, então se vocês fizerem isso vai me ajudar muito. Bora lá! Durante toda a história de Black Clover, o passado do Yami não foi muito abordado, né, com exceção de uma história que foi dita por ele mesmo, de que ele tinha saído para pescar, o barco dele naufragou, e aí ele parou lá em Clover. Do Yami não, né, do Sukehiro, vamos dizer assim. Só que apesar disso, sempre pareceu, pra mim pelo menos, muito estranho ele simplesmente se estabelecer lá em Clover e em nenhum momento da vida dele ele ter tentado voltar lá pro país dele, afinal de contas. Ele era novo, né, ele tinha ali os seus 13 anos, mas ele era bem independente e ele era brabo, né, quer dizer assim, ele era bem pra frente, então ele poderia muito bem ter arranjado um barco, construído um, sei lá, tentado voltar pro país dele, né, ou então quando ele ficou mais velho, mais forte, mais maduro, não tão maduro talvez, mas ele teria autonomia, entende? Pra pelo menos poder ir lá ver como que a irmã dele tava, visitar lá, e por que ele nunca fez isso? Porque, na verdade, ele não sofreu um simples naufrágio, como foi falado até agora, né? Mas ele fugiu pra lá propositalmente. E ele fugiu por quê? Pela acusação de ter assassinado o clã todo dele, né? Isso aí, segundo as informações que a gente tem até agora aqui. Mas eu acho que já dá pra gente afirmar que existe uma grande possibilidade dele ser o portador do Lucifugos. Primeiro, agora a gente já sabe que ele descende de um clã de assassinos e que eles eram portadores, né, antigos das espadas demoníacas. Até o momento a gente não tem informações sobre a forma de fato que essas espadas eram usadas, mas no mínimo o que a gente pode afirmar é que elas tinham capacidade de manipular essa energia do submundo desses seres de uma forma direcionada na lâmina para poder aumentar o poder deles aí durante as batalhas. Por isso eles eram um clã tão temido. E além disso, isso era algo de que os descendentes desses guerreiros, que no caso são aí o clã Yami, né, se orgulhavam demais, pelo menos pela perspectiva do Yami pai, né, do pai dele, da Ishika ali. Um outro fator é que o Suki era uma das duas chaves fundamentais para o advento da Qliphotch para que ele fosse realizado, né, e o submundo fosse aberto ali. De um lado a gente tinha o Vengeance, que era a magia da árvore da vida, e por outro o Yami, com a magia da escuridão, que representa a árvore do conhecimento ou a parte do mal, né, a Qliphotch é a do mal e a Sephiroth é a árvore do bem. Então aqui a gente tem o dualismo entre o bem e o mal, e esse tipo de conceito de paralelos é uma coisa que o Tabata trabalha muito desde o começo do mangá. E esses conceitos são muito usados por magistas que praticam várias vertentes de magia atualmente aqui no nosso mundo real. E para eles o mago ou o feiticeiro, né, tanto as Sephiras quanto as Qlifas representam características do nosso subconsciente que eles precisam acessar e enfrentar para poderem obter o verdadeiro conhecimento de si mesmos, da sua própria consciência e também do universo e aí transcenderem, né? E agora, com toda essa explicação do capítulo 342, a gente entende que o poder do Suki não era só um poder de escuridão, mas era também um poder que vinha diretamente das trevas, ali do submundo, dos demônios, do inferno, e era um poder tão puro quanto a árvore da vida do Vengeance. E o que provavelmente aconteceu é que em algum momento ali no passado dos antepassados do clã Yami, eles buscaram um poder maior do que o que eles já tinham e que tornaria eles ainda mais temidos, mais terríveis como um clã de assassinos que eles eram, os Kijins. E que no último vídeo, inclusive, eu expliquei pra vocês toda essa história. Esses Kijins eram seres que espalhavam caos e morte, além de em certas situações serem também considerados divindades e, como a gente já sabe, em várias filosofias orientais existem divindades más também.
Então, para poder aumentar a força que eles tinham, eles passaram a buscar o uso do poder demoníaco e eles conseguiram, né? De uma forma no qual, aparentemente, eles não necessariamente precisariam ser portadores de demônios, tá? Aparentemente, porque isso não foi esclarecido ainda, mas eles sugavam o poder do submundo através das suas espadas e utilizavam esse poder aí, e isso fez com que as gerações posteriores já nascessem com essa possibilidade de usar esse poder todo de forma inconsciente ou consciente. Isso daí a gente também vai descobrir. O fato é que mexer com o poder de demônios ou com o poder do submundo ou do inferno de uma forma em que só beneficia, no caso lá do humano, pode ser uma coisa muito complicada, né? Porque os demônios não são bonzinhos. Eles não fazem nada que vá beneficiar a gente, eles mais ou menos, ou de igual para igual. Eles querem ter o benefício maior. No caso, eles querem ser só eles beneficiados, né? E aí, com o uso desses poderes desses antepassados até a atualidade do clã, eles criaram uma conexão com o submundo que provavelmente foi utilizada para poder tentar uma coisa mais grandiosa durante a adolescência do Suki ali no País do Sol. Claro que a gente tem uma lacuna que não informa ainda o que aconteceu de fato, mas a gente pode teorizar que, tendo esse conhecimento de toda essa informação, conhecimento sobre o submundo, demônios, alguém poderia querer invocar um demônio ali para a região para poder fazer um uso maior do poder dele e assim conseguir tomar o governo do País do Sol, que possuía lá 5 províncias, cada uma era governada por um clã e que obviamente todos eles queriam o shogunato, então eles tinham uma certa rixa ali entre eles. Então, alguma pessoa em específico usou aquela fenda lá do submundo, que já havia sido aberta no passado, né, na ocasião lá que o dragão surgiu, e que estava sendo mantida do lado de fora ali do país, daquela província, pelos amuletos, como os portais toris, os amuletos shimenawas, e aí pegou e tentou essa invocação. O ritual foi feito durante a noite, a gente viu no flashback, provavelmente durante um eclipse lunar, que é um momento que emana muito poder para várias vertentes de magia e que também representa o momento mais escuro que se pode ter durante uma noite aí ao longo, né, do ano, da década, sei lá. A invocação foi feita, só que, como eu já disse, alguma coisa não deu ali muito certo, e o que pode ter acontecido é que esse demônio que surgiu saiu do controle e acabou matando todo o clã Yami. Aqui a gente tem duas possibilidades. O próprio clã poderia estar tentando invocar um demônio para conseguir mais poder, como já havia sido feito no passado, né? Já que, segundo o Yami pai, eles não estavam satisfeitos de ficarem aprisionados como guardas de segurança ali da província, né? Então eles teriam feito o ritual. O Suki chegou na hora com a Ishika, tentou impedir e acabou sendo possuído por esse demônio que acabou matando todo mundo. A espada dele, inclusive, tá pingando sangue lá na imagem, né? Ou então o Ryuya estava tentando fazer essa invocação para poder obter ali o poder da clarividência através do Astaró ou o poder espacial através do Beelzebub, já que a gente tem o lance da fenda, do espaço-tempo e tal. Mas ele não contava que ele não ia conseguir lidar com essa invocação, porque quem apareceu não teria sido nenhum dos dois, foi outro demônio, né? Aí o Suki chega, tenta impedir, mas também é possuído nessa teoria e mata todo mundo, e ali o Ryuya fica em choque. O fato é que, de uma forma ou de outra, o Suki acabou não sendo só possuído, mas se fundindo de alguma forma com esse demônio, já que durante a luta lá do Lucifero a gente viu que, enquanto a Grey curava o capitão, o corpo dele tinha passado por uma mudança, né? Em decorrência ali dele ter ficado ligado com a Clifote. E aí ele se tornou parecido com o do Lieb. É interessante que a Grey diz que ele não está parecido com o corpo do Asta como um hospedeiro demoníaco, e sim parecido com o do Lieb, um demônio especificamente. Então isso daí acaba indicando que o Suki não possuía mais um DNA humano, vamos dizer assim, sabe? Pra gente entender. Naquele quadro em específico, no capítulo 323, o coração dele é colocado muito em evidência, só que aparentemente essa alteração foi despertada por conta do ritual, como se algo tivesse acordado, né, dentro dele, algo que estivesse dormindo lá,
ou algo que ele mesmo poderia bloquear para não tomar conta dele. Juntando tudo isso, eu acho que tá mais do que certo que o Yami não foi só possuído, mas se fundiu com um demônio, já que ele teve esse seu corpo aí alterado, né? E essa manifestação voltou ali quando ele ficou ligado diretamente ao submundo através da Qliphothoth. Como os poderes do clã dele têm essa ligação com o submundo, faz todo sentido que ele não seja só um portador, mas que durante o incidente lá na Terra do Sol, essa mescla, essa fusão tenha acontecido. Só que, qual demônio especificamente teria se fundido ali com ele nesse momento? Gente, ninguém mais, ninguém menos que o Lucifugos, que eu sei que todo mundo tá louco aí com medo do Tabata deixar ele de fora. Eu acho que foi o Lucifugos. E não, eu não tô louca, e eu acho que a maioria de vocês concordam comigo, porque no capítulo 341, no último quadro do mangá, a gente vê a imagem do Yami com o portal Tori atrás, de uma forma que tanto a vara de pescar dele, que tá apoiada aqui no ombro, quanto a corda, né, dali do portal, eles formam uma imagem praticamente igual à silhueta ali dos chifres do Lucifugos, né, que teve a silhueta mostrada quando Nath invocou ele. Além disso, a própria forma como o poder da escuridão se manifesta através tanto do corpo dele quanto do corpo da Ishika e até dos Kijins antigos é bem semelhante com o poder que emanava ao redor do Lucifugos lá no 282, o que pode reforçar que o clã Yami descende de uma longa linhagem que em algum momento tenham tido ali um contrato com esse demônio e que teria ali aproveitado essa oportunidade de invocação naquela situação para tomar conta do corpo do Suki e tentar se manifestar totalmente na Terra, porque no final de contas é isso que essas porcaria desses demônios fazem, né? Pode ser, inclusive, que o próprio Suki tenha conseguido bloquear o acesso completo do Lucifugos no seu corpo, mas que isso tenha deixado ali alterações permanentes nele, né? Alterou o coração, tá esperando alguma oportunidade para poder tentar se manifestar de novo, essas coisas que a gente já viu no mangá. E depois do massacre que ele fez, ele tem ali conseguido voltar à consciência, e aí ele viu toda a merda que rolou, não por vontade própria dele, mas porque ele foi usado e preferiu simplesmente ir embora do País do Sol, usando aquela fenda do espaço-tempo para poder parar em outra dimensão. Aí ele acabou parando lá em Clover e por esse motivo ele jamais teria tido a intenção de voltar, mostrando que ele não foi para lá simplesmente porque ele sofreu um acidente ou sem querer caiu numa fenda e foi para outra dimensão, nada disso. A chegada dele em Clover foi uma tentativa de escapar, né, do destino dele, de tudo que aconteceu, do destino como um deus da destruição por ser descendente Kijin e um usuário de espada demoníaca. E talvez o fato de Clover não estar conectada ao submundo como o País do Sol, tá? Permitiria que o Lucifugos não conseguisse mais tomar conta do corpo dele para poder trazer o caos, mas explicaria o porquê houve a mudança depois dele ter ficado conectado a Qliphothoth. De toda forma, me parece que é quase certo que o Sukehiro, sim, tem ali alguma ligação muito forte, involuntária com o Lucifugos, e isso daí também ligaria toda a empatia que ele sofreu ali, que ele teve, né, que ele sentiu pelo Nath, quando o Nath invocou o Lucifugos e o bichão lá matou toda a família, porque o próprio Suki já havia passado por algo parecido, em que o demônio, não por vontade dele, né, no caso, mas apareceu ali, e aí a família dele toda acabou morrendo, e o Nath, na invocação, né, não imaginou que não conseguiria controlar o poder demoníaco, e a família dele ia virar poeira. Deixa aqui os seus comentários, eu também tô preparando um vídeo sobre as teorias dos seguidores aqui, eu já peguei algumas bem legais, eu vou trazer quarta ou quinta no máximo, então vocês também podem deixar aqui embaixo que aí eu vou escolhendo, eu vou trazer o nominho de cada um que deixou a teoria aqui, tá bom? E também acompanhem aí os vídeos do canal, que eu também tô trazendo outras coisas que não é de Black Clover, tá, gente? Então quanto mais vocês acompanharem coisas de outros animes, mais eu trago aqui pra vocês, tá bom? Beijos, tchau!